E eu tô falando com você que tem essa dificuldade de expressar e manifestar e fazer essa leitura, né, dessas emoções, o que que eu tô sentindo mesmo, né? E quem já sabe que tem essa dificuldade, quem já é desperta, quem já é mais consciente, consegue entender e perceber o quanto isso impacta e até destrói as suas relações, né? Porque a gente sabe que as relações elas são embasadas nessa conexão emocional, né? No sentir, na expressão dessas nossas emoções. Então a gente quer falar sobre isso hoje, né? Então, gente, vocês sabiam que existem, né, essas doenças que podem surgir através dessas emoções, que a gente chama de doenças psicossomáticas? Vocês já ouviram falar nessas doenças? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Doenças psicossomáticas. Então, o que que é isso, né? São as doenças que elas somatizam através do quê? Das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E tem estudiosos, né, que trabalham isso a fundo e que realmente eles chegaram na conclusão de que essas dores, essas doenças, elas vêm antes ainda daquilo que a gente sente. Vem lá da nossa alma. Então olha a profundidade que a gente vai ir hoje, mulherada. Fiquem firmes aí, tá? Então vamos lá. Essas doenças, né, são o quê? São sinais que o nosso corpo dá, que a nossa mente, né, que as nossas emoções dão, que vem lá da nossa alma, que estão o quê? O que que a nossa mente e as nossas emoções, elas vêm manifestar para nós esses sintomas? Porque algo está em desequilíbrio dentro da gente. Se você toma consciência disso, né? Se você sabe disso, o que que começa a acontecer quando você começa os primeiros sintomas, né? O que que você faz quando você sente os primeiros sintomas? É a primeira dica, né? Então, o que que acontece quando o corpo adoece? É porque há muito tempo você já está recebendo sinais de que há algo errado. Por exemplo, tristeza, né? Eu sinto tristeza, uma tristeza a vida inteira que vem lá no fundo. A angústia, eu sou uma pessoa angustiada que já vem há muito tempo. Ou as mágoas, né? As mágoas do passado, eu vou guardando, vou deixando ali. Isso vai passar uma hora, né? Os ressentimentos com as pessoas que a gente acaba engolindo às vezes, né? E a gente tem aquela postura de, deixa pra lá, né? Não vamos acordar algo que é tão doído, e aí a gente vai engolindo, a gente vai colocando embaixo do tapete tudo aquilo que nos magoou, que nos ressentiu, que nos deixou tristes, que machucou e que feriu a gente de alguma forma. E aí o que que a gente vai fazendo? A gente vai dizendo assim, deixa pra lá, né? Eu vou levando a vida sem a gente dar importância. Ou até mesmo, gente, tem gente que não consegue identificar. Pra gente ver, aí pra você começar a identificar qual é o nível que você tá. Você consegue identificar isso? Sabe por que que eu tô dizendo? Porque o nosso sistema tem tendência a nos proteger. Então a gente vai levando as pancadas da vida, e a gente vai formando esse escudo, né? Porque eu levei tanta pancada que agora eu preciso me proteger inconscientemente. E aí a gente começa a ficar anestesiado, a gente começa a não sentir. Então, aonde que você tá, né? Nesse movimento que eu falei, você consegue ainda sentir essas coisas ou você já nem sente? Você já nem consegue identificar? E aí é que eu quero falar com você hoje, que tem muitas pessoas que têm essa disfunção chamada, o que é uma palavrinha bem complicada, que é alextimia, que são as pessoas que têm dificuldade de ler e expressar as suas emoções. Você conhece alguém assim? Você tem alguma amiga que passa por isso? Que tem dificuldade de ler as suas emoções? Então,
Tá vendo essa setinha que tem aí embaixo? Compartilha com essa pessoa que você gosta. Compartilha com a sua amiga, com a sua mãe, com essa pessoa que precisa estar aqui nessa live observando isso e tendo essas chaves de transformação que eu vou falar para vocês hoje, para mudar essa história dessa vida, né? Pra gente parar de estar jogando para baixo do tapete todas essas emoções. Clica lá agora e manda esse link aí para ela e vem todo mundo para essa live aí, gente, porque tá especial demais. Vão me dizendo aí se vocês estão se identificando, se vocês conhecem alguém. E eu vou dizer para vocês, hein? As mulheres, as pessoas que vêm me buscar, que pagam terapia para ter essa grande chave de transformação. E vocês aqui, minhas seguidoras, né, estão tendo essa oportunidade aqui comigo de receber todas essas informações e praticamente essa terapia, né? Porque no final da live vocês vão ver quantas chaves vai acabar virando na vida de vocês. E aí a gente tem a oportunidade de estar transformando isso, né? E, gente, vocês, quem acompanha aí essas lives, né, de sexta-feira, é por aí, tá? São conteúdos, eu procuro trazer conteúdos para vocês que realmente vai agregar de alguma forma, vai ajudar vocês a sair desse padrão que vocês estão e ir além da própria consciência e ter a oportunidade de olhar para vocês mesmos de uma forma diferente. Né? Então, assim, esse é um assunto muito sério, porque as pessoas que estão nesse patamar de não conseguirem enxergar e sentir as suas próprias emoções estão indo para que caminho? Tá vindo muito rápido para o físico. As doenças, gente, como câncer, problemas de tireoide, problemas de pele muito sérias, né, que são as doenças autoimunes, e tá vindo tudo para o físico. Então, por isso que eu trago esses conteúdos de qualidade e de valor, que é para justamente a gente virar essa chave, né, dessa vida e começar a seguir um caminho com uma vida mais saudável. Tá legal? Tá legal, mulheres? Vamos seguindo, então? Muito bem. Olha só. O que eu ando observando nesse dia a dia aí? Que a gente oferece, né, essas oportunidades da gente estar mudando, da gente estar tendo uma vida mais leve. Algumas mulheres me dizem, Manu, tá impossível de ter uma vida mais leve com essa turbulência que tá acontecendo aí fora, né? Então, ok, tá impossível, a gente pode mudar isso. Por quê? Porque tem uma mulher ali do lado, outra mulher ali do lado que estão conseguindo viver de uma forma mais leve. Eu tava conversando ontem mesmo com uma mulher que veio me pedir ajuda. Então, o que a gente está priorizando? Qual é a polaridade das suas emoções que mais está reverberando no dia a dia? Faça uma autoanálise agora aí. Então, muitas vezes, na maior parte do dia a dia, às vezes até sem perceber, a gente está na polaridade negativa, que é a polaridade da autocrítica, da autocobrança, da raiva, da tristeza. E somente uma pessoa consciente, gente, o que é consciente? Presente, na sua vida presente, consegue observar e aí sim mudar a sua polaridade das emoções. Porque é desafiador. Não é assim, do nada eu vou estar sentindo alegria. É ou não é? Não é. Então, assim, como que a gente vai fazer essa mudança? Observando. Então, Manu, eu não consigo, isso é muito desafiador para mim, eu ouço muito isso, né? Manu, não é fácil, não é mesmo. E é por isso que nesses momentos, quando a gente toma consciência e coloca a importância na nossa própria saúde, a gente vai parar e vai dizer, ok, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver isso porque isso é importante para mim. E aí a gente começa a se colocar num outro lugar, começando por aí. Né? Então, num lugar do quê? De prioridade. Aí as coisas vão começar a mudar.
imediatamente, quando você decide se priorizar, decide que você vai buscar a ajuda necessária que você precisa, aí sim já é o primeiro passo da tua caminhada, né, em direção a essa transformação. Muito bem. Aí o que que acontece? Acontece que não é que a gente vai ficar feliz o dia inteiro, vai ficar com as emoções equilibradas o dia inteiro. Isso é ilusão pura, né, gente? Mas sabe quando você consegue administrar essas emoções, esses desafios do dia a dia? É disso que eu tô falando. Não é que você não vai sentir tristeza. É saudável, gente, sentir tristeza. É como eu falei pra vocês. Se você sente tristeza e se permite sentir tristeza, esse é o caminho de uma saúde emocional equilibrada. E não tem nada a ver com negar as emoções destrutivas. Não tem nada a ver com você estar... É uma autocobrança também estar se colocando nesse papel de perfeição, de ter que estar sempre bem, de ter que estar sentindo alegria, felicidade, entende? Não é isso. Isso é um padrão ilusório de que a gente tem que estar sempre bem. Então, assim, qualquer oscilação que dá no teu humor, de você, eu tava tão feliz, mas hoje eu já não tô bem, aí você vai buscar toda hora algo pra você ficar bem. Entende que isso também é um desequilíbrio? Não se permitir vivenciar aquilo que precisa ser vivenciado? Então a gente se ressente com alguém, a gente se magoa com alguém e mesmo assim às vezes a gente nem se permite viver isso. E nem se permite acolher isso. Ok, eu tô magoada contigo. Você fala isso pra alguém quando você tá magoada com alguém? Eu me ressenti com você, eu me magoei com você. Então a gente não se permite, né? Mas assim, eu não vou dizer que eu tô magoada, sabe por quê? Que vai ferir. Nas próprias relações aí de amizades ou com o marido. Então a gente tem medo de ferir o outro. E aí a gente não expressa aquilo que a gente tá sentindo. Raiva. Eu fiquei com raiva de você, porque você falou isso pra mim. Um dia eu fiz isso com uma amiga minha, ela estalou os olhos. Gente, que raiva que eu senti agora. Que merda. Por que você foi falar isso? E não é brigando, é expressando as tuas emoções. Ok, daqui a pouco você libera isso e não guarda naquela caixinha. Então primeiro a gente precisa identificar. Então essa é a nossa dança. Gente, nós somos cíclicas. Nós mulheres e os homens também têm a sua ciclicidade. Mas é aprender a viver na nossa ciclicidade. De uma hora a gente tá solar demais, né? Feliz, alegre, né? Deixando tudo fluir sem muita preocupação. Outro momento a gente tá, sabe, querendo se recolher, não tô me sentindo muito legal. E aí você consegue viver a tua ciclicidade com harmonia? E as mulheres intensas? A gente se joga pela parede, a gente chora quando não tá legal, a gente vem tudo pro corpo e aí eu preciso ficar o final de semana inteiro trancada, chorando, colocando tudo pra fora, aquilo que eu deixei, né, acumular. E você se permite a vivenciar essa intensidade na tua vida? Você se permite vivenciar todas as emoções, vivenciar tudo. Porque isso é você. Simples assim. Então, quando eu digo que a gente trabalha e que é muito mais leve a gente ser quem a gente é disso que eu tô falando. Isso nos traz essa humanidade que a gente não precisa ser nenhum ser lá, né, de asinhas, perfeito. Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem a gente ter emoções negativas, tá tudo bem a gente mandar se fuder e depois, desculpa, né, porque eu te amo. É ou não é? Vocês estão concordando comigo ou não? Vão me falando aí. Porque eu vou entrando na onda aqui dessa energia e aí a gente vai fluindo. E aí, olha só o padrão de quem não consegue e tem essa dificuldade aí com essas emoções.
Adivinhem só quem são as mulheres, que agora que eu tô falando com as mulheres, né? Porque muitas vêm até mim e me dizem isso, né? Não tô dando conta. Né? Depois que tá lá, né? Que realmente fez de tudo, que passou um ano lá tentando sozinha. Sério, Tati? né? Então, qual é o padrão? Vocês aí que estão concordando comigo. Que tipo de mulher é que entra nesse caminho dessa autodestruição, vamos dizer assim, desequilíbrio e depois vem a autodestruição? Então, são as mulheres fortonas, as mulheres maravilha, né? Por que que a gente... Mulheres rígidas, tá? Então é um padrão de personalidade que a gente chama, em que a gente tende muito e a gente aprendeu isso, tá? A gente aprendeu isso que vem lá de trás, que vem da própria sociedade, que a gente... Aí qual é a linguagem? Vamos ver se vocês vão se identificar aí. Qual é a linguagem dessas mulheres que têm essa fragilidade emocional? Que tem essa anestesia emocional, que vão muito, né, pro racional, porque aqui eu consigo controlar tudo. Ela diz assim, isso aí eu dou conta. Ou, isso vai passar, né, eu logo me recupero. Que mais? O que isso causa, gente, em nós? Quem aí já passou por isso ou tem esse padrão e agora fez assim, ó, opa, eu sou assim. Né? O que isso causa, gente? Isso vai causando, cada vez mais vai abrindo essas feridas profundas que tem dentro da gente. Vai trazendo sofrimento, abrindo essas feridas profundas desse feminino. Aí chega uma hora que o rombo tá tão grande, porque às vezes deixa, né? Precisa ter sofrimento em cima de sofrimento, ou precisa às vezes acontecer uma tragédia para aquela pessoa despertar, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Vocês já não se pegaram assim já? O que eu fiz com a minha vida? Né? Então, o que acontece? Essa força de eu ser fortuna e eu dou conta de tudo, porque, né, eu carrego todo mundo nas costas, eu carrego os problemas, porque eu sei das coisas, eu sei mais do que o meu marido, eu sei até mais do que a minha mãe, eu sei todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo, e aí vem naquele padrão, né? Então, assim, essa força só vai mostrar a sua fragilidade cada vez mais. Sabe aonde? Quando você me diz assim, nossa, a minha vida tá muito pesada. Eu não tô me sentindo legal. E aí você vai perdendo a tua energia vital. Você vai enfraquecendo. Você já não tá conseguindo mais nem sonhar na vida. Você... que bom, Clay. Vamos lá, tamo junto. A gente já não tem mais sonhos, a gente já não consegue saber nem o que eu tô fazendo aqui nessa vida. Para que mesmo que eu vim? O que realmente me dá vontade de viver? O que me dá prazer? Isso já não tem mais. Porque a gente tá tão sem força quando chega nesse padrão que daqui a pouco a gente já se desconectou de quem? Da gente mesma, da vida, essa energia vital. Né? Por quê? Porque eu tô nesse padrão de, eu dou conta, aquela máscara da fortuna, porque nós mulheres, a gente tem a nossa fragilidade, né? E eu vou falar de novo aqui, eu falo em todas as lives e sempre a gente recai nesse mantra, né? Sabe aonde está o poder feminino? Um dos maiores poderes femininos está na vulnerabilidade. E por que a gente não consegue manifestar isso? Por que a gente não pode manifestar a nossa vulnerabilidade? Não é fraqueza. Vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza. Vulnerabilidade tem a ver com dizer, gente, isso aí eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Vamos dar um exemplo. O marido em casa. Por que os maridos em casa se tornam um marido banana? Porque eu sou a fortuna, né? Para que eles precisam estar ali? Para que eles precisam fazer o serviço?
ou qualquer coisa que seja, né? Então, assim, se eu disser que eu não dou conta, como vai ser? O que está por trás disso? Eu tenho medo da vulnerabilidade. Nós, mulheres, temos medo de ser vulneráveis. A gente não se permite. Sendo que, inconscientemente, o homem está do nosso lado, as pessoas amigas estão do nosso lado, os terapeutas estão para fazer esse papel. Entende? Só que a gente não tem coragem de pedir ajuda e de deitar no colo do marido e pedir, né? E pedir ajuda, de ir para uma terapeuta e escrachar sua vulnerabilidade, as suas dores, as suas feridas. Mesmo que a gente queira, tá? Olha o nível, né? Mesmo que a gente queira, a gente não consegue. E tem uma vivência aqui na mentoria, que é uma vivência muito linda de cura profunda com esse feminino. E tão simples, é um movimento simplesinho, que você vai ir até um lugar e 5 minutinhos você cura, às vezes, uma ferida muito grande, dependendo da mulher, e a mulher diz assim, Manu, eu não consegui. E se a minha cura depender disso, eu não vou me curar. Porque é o quê? Se colocar no seu lugar de mulher. E é um movimentozinho que assim, ó, se vocês tiverem a oportunidade de chegar nesse movimento, vocês vão ver que é algo assim, ó, nossa, que bom tá nesse lugar. Que bom, se eu soubesse antes eu teria largado todas as minhas armaduras. E quando eu digo que a gente precisa voltar para esse lugar leve, amoroso, pacífico, vulnerável, esse lugar é de quem? Esse lugar é um lugar da onde a gente não devia ter saído. E de que se a gente retornar para esse lugar, muita coisa na nossa vida vai se encaixar como uma luva. É isso que eu escuto dessas mulheres no meu dia a dia. E aí quanto tempo eu perdi, né, por estar lutando, por estar... eu luto muito, eu sou guerreira. Sim, às vezes a gente precisa. Mas sabe o que é 100% do teu dia a dia, você tá na luta? Isso não cansa? Então, quando a gente se coloca nesse papel de rigidez demais, ser rígida com a gente mesma, ser rígida com o outro, a autocobrança, a gente manifesta doença atrás de doença. Então, a mágoa e o ressentimento traz muito peso. Exatamente, gente. A mágoa e o ressentimento que a gente guarda dentro da gente nos faz a gente ter câncer. Sabe por quê? Porque a frequência da mágoa e do ressentimento, elas são baixíssimas. Elas têm a energia da morte. 20, 30 Hz, né? Para quem estuda a física quântica aí e sabe das frequências, conhece sobre as frequências emocionais, vai ver que é o caminho da morte. É o caminho da morte. É duro? Sim, ouvir isso. Mas quanta mágoa boba às vezes a gente guarda dentro da gente. E a gente não se expressa. E quando eu falo que nós, mulheres, a gente tem esse chakra coberto por cala a boca, né? Porque se expressar é feio. E isso vem de muito tempo nas nossas células. Às vezes uma simples palavra que você expressa, não gostei do que você falou, ou você me magoou com isso, a gente perde a oportunidade de estar liberando essa mágoa através, né, do nosso chakra cardíaco, que a mágoa se aloja nos pulmões, a tristeza, né, a mágoa, o ressentimento, se aloja nos nossos órgãos mais vitais, os nossos pulmões, o nosso coração, e a gente tem que liberar de alguma forma. Só que quando o copinho tá cheio, essa mágoa, esse ressentimento, essa raiva, elas ou saem de uma forma distorcida ou vai para dentro. Então a gente está engolindo veneno. A gente está envenenada das nossas próprias emoções, né? Então, gente, nesse ponto da nossa vida, a gente pode escolher os nossos caminhos.
Quando a gente tem esse tipo de consciência, a gente pode escolher os nossos caminhos. E aí eu peço para você agora, qual é o caminho que você está escolhendo? Sem o caminho do autoconhecimento, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não consegue voltar para esse lugar, que é o lugar verdadeiro, que a gente merece estar e que a gente tanto quer estar. Eu, gente, mais de 20 anos nessa caminhada, ainda encontro, porque parece que não tem fim nunca. Só que a gente chega num ponto da vida da gente, nesse caminho do autoconhecimento profundo, que a gente consegue lidar com todos esses conteúdos internos. Por quê? Porque a consciência liberta, o conhecimento liberta. Então agora, quando você está falando com alguém, por exemplo, eu aqui, o meu chakra cardíaco está expandindo, eu estou sentindo a energia aqui reverberar muito. O que é que vocês estão sentindo agora? O que é que vocês estão sentindo no seu dia a dia quando você está se comunicando com alguém? Qual é o tipo de emoção que está vindo para você? Isso é simples, não é? Basta você voltar para si. Basta ter conhecimento. Vocês sabiam que isso era a coisa mais importante no caminho do autoconhecimento? Pois agora, quem não sabia, agora você começa a se observar. Então, gente, a gente precisa refletir sobre quais máscaras a gente está usando. Será que essa máscara da fortuna, da Mulher Maravilha, me serve ainda? O que eu preciso provar para o outro? Por que eu preciso provar que eu sou perfeita, que eu sou forte? Por que eu não posso surtar de vez em quando? Vão me internar? Né? Muitas vezes a gente pensa isso. Qual é o seu medo maior? É o medo de perder o controle? É o medo de ser magoada de novo? Porque isso, se está dentro de você, é muito provável que você vai continuar repetindo esse padrão de ser magoada, né? E na verdade, não foi o outro que me magoou. Eu que me magoei com a atitude do outro. Ó, percebam bem essa diferença, né? Então, gente, quando a gente adquire maturidade emocional, quando a gente cresce nas nossas emoções, que a gente entra em contato com tudo isso que eu falei, o que começa a acontecer? Primeira coisa, as nossas relações mudam drasticamente. Sabe por quê? Porque a gente para de botar o dedo na mão na cara do outro. O outro já não é mais culpado dessa mágoa, desse ressentimento que ele me causou, entende? Fui eu que, por causa da minha ferida emocional, me magoei com a atitude dele. Daí você vai, né? Tem pessoas que ainda vão e dizem, ó, você me magoou. Ele vai dizer assim, mas eu não tô entendendo. O que eu te fiz? Entende? Porque pra ele não magoou. Mas aí tem aquelas pessoas que se melindram demais, que têm um emocional muito fragilizado, que não sabem receber um não, que não sabem receber uma crítica, que se acabam. E até as relações, elas se destroem por causa disso. Mas é em relação ao quê? É em relação a essa ferida que eu tenho dentro de mim. Esse buraco que eu tenho dentro de mim. Eu surtei. A única que não me chamou de louca foi você. Né? Então, gente, olha só. É para isso que a gente tá aqui. Porque quem já passou por isso, quem já fez um caminho dentro de si, tem condições de atender pessoas surtadas, né, Fê? E aí a gente acolhe, e aí a gente acalma, e aí a gente entende o que tá acontecendo, e aí a gente perdoa, e aí a gente se ama, gente. Sabe? Eu estou super bem, porque ela se ressignificou toda uma história na vida dela. Entende? Então assim, gente, terapia para alguns momentos da nossa vida é fundamental. Terapia para toda a nossa vida é necessidade que a gente tem dessa evolução. Porque ninguém mais quer ficar estagnado na dor, na doença, porque a gente está vendo hoje no dia a dia isso manifestar.
né? E por que que isso manifesta na nossa vida? Porque está no nosso inconsciente. Então tem gente que hoje está sofrendo muito. Outras pessoas que está sendo a fase mais incrível da sua vida de expansão nos relacionamentos, no financeiro, na vida profissional. Vocês conhecem ou não conhecem? Então o que é que você está manifestando hoje? Então, gente, a gente está nesse movimento para a gente se tornar adulto e se responsabilizar pelas nossas próprias emoções. Vamos lá então conhecer quais que são a origem das doenças? Para vocês já irem se conectando com isso e já começar, gente. Olha a oportunidade, por isso que conhecimento liberta demais. Liberta a gente, porque quando você começar a entender e se entender emocionalmente, você não deixa chegar a doença física até você. Sabe por quê? Porque até chegar lá, na doença física, tem um caminho que você pode quebrar. Entende? Sair da destruição e ir para a vida. Então, formas da doença começar. Primeira coisa, onde é que começa a doença? Onde começa tudo? Na tensão emocional. Tá? O que acontece na tensão emocional? Você tem medo, você tem culpa, você tem desânimo, você tem uma angústia. E se você vai no médico, ele não vai achar nada. Assim como é no dia a dia aqui que eu recebo muita gente, mas eu sinto tudo isso, mas não aparece. Eu já fui consultar, já fui em tudo que é lugar e não aparece nos exames. Que ótimo! Assim você já tem a oportunidade de cortar a doença antes que ela chegue. Mas tudo isso são os primeiros sintomas, tá? Que é a tensão emocional. E é por isso que hoje meu carro-chefe é a aromaterapia clínica, que a gente aprende a acordar essas emoções, despertar, limpar e ressignificar todas elas já desde a raiz. Ok? Aí eu trouxe aqui uma frase de Albert Einstein, né? Fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O que a gente faz? A gente quer a cura, mas os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são o mesmo. Por isso que a autoconsciência, o autoconhecimento é um caminho, uma porta de entrada para a gente começar a mudar os nossos comportamentos, a forma da gente ver a vida, a forma da gente pensar e as nossas atitudes. Segunda forma da doença é um distúrbio funcional, né? O que começa a aparecer? Dor no estômago, enjoo, dor de garganta, azia. Também esse distúrbio funcional ele não aparece nos exames. Então já é um segundo estágio aí desse desequilíbrio, né? Do distanciar do caminho da vida, porque eu sempre falo para vocês, a gente só tem duas escolhas, ou é vida ou é morte. São dois caminhos que a gente tem. Então, quando a gente chega nesse distúrbio funcional, a gente já tem que saber que a gente está no caminho contrário. Então, para tudo e vamos ver o que é isso. E, gente, aí vem o distúrbio, como que a gente fala? Fisiológico, físico, né? Que aí sim é uma gastrite, que aí as nossas células já estão lesionadas, tá? Um hipotiroidismo, hipertiroidismo, mioma, câncer, tá? A doença já se instalou. Então, para a doença se instalar, vocês fazem ideia de quanto tempo esse corpo já vem avisando? E quando eu digo que o nosso corpo, ele é sábio demais, ele já vai avisando pra gente que as coisas não estão legal. Então, para chegar na doença física, gente, o nosso emocional, ele já vem, às vezes, anos avisando que não tá legal. Um medo, uma culpa, um desânimo que eu vou carregando e vou dizendo tá tudo bem. Oi, Bia! Te amo também! Olha só o nosso mestre de Reiki aí, gente. Prestigiando a nossa live. Gratidão pela tua presença. Então, a gente basicamente tem duas emoções prevalentes, que são as positivas e as negativas. Então, começa por aí identificando dentro de você, no teu dia a dia, o que é que está reverberando? O que é que você está sentindo? Né? Então, você é maravilhosa. Ai, gratidão.
Gente, então, vamos lá. As três principais emoções positivas, que são a alegria, a felicidade e o amor. Né? Aí você já pode imaginar o que é que você sente. Você sente alegria, felicidade e amor no teu dia a dia? Quais são os momentos da tua vida que você sente isso? Ou no teu dia a dia tá mais polarizado para energia, para emoção negativa, que é a ansiedade, a tristeza e a raiva. Então, o que é que você tá mais sentindo? Aí você já vê qual é o caminho que você tá seguindo, se é o caminho da morte ou o caminho da vida. Tá? É punk isso, né, gente? Quando a gente toma consciência disso, tu estala os olhos e diz, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Então, gente, a causa de uma doença psicossomática, tá? Então a gente já viu. Claro que não tem uma regra, né? Mas o que acontece? A gente vem com os padrões na vida da gente. E esses padrões vão identificar se eu sou mais propensa a um câncer, se eu sou mais propensa a uma gastrite. Aí a gente vai identificando os padrões. Se eu sou uma pessoa muito raivosa, onde que se aloja a raiva dentro da gente? Né? No fígado, o medo, se eu sou uma pessoa muito medrosa, que é aquele medo que paralisa, aonde que órgão meu que vai adoecer? Os rins, entende? Mas antes disso, a gente já vai sentindo tudo isso. Então, gente, agora você tem a oportunidade de não deixar a tua vida ser tomada por essas emoções e logo após vem a doença, certamente. Você já pode entrar com o tratamento, com mudança de comportamento, com a aromaterapia aí, né, que é incrivelmente um apoiador incrível aí nesse processo de ressignificação das nossas histórias e limpeza dessas emoções, né? Então, gente, o que acontece? Na nossa vida, né, os desafios que a gente tem, que é o quê? Muda de emprego, uma transição de carreira na parte profissional, ou às vezes a falta de trabalho, né, traz o quê? São os gatilhos dessas emoções negativas. Como a gente lida com esses desafios no nosso dia a dia? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa estabilidade e a nossa base emocional. Né? Que, como eu disse para você, o que é psicossoma? É algo que vem lá da alma. Então entende que esses padrões já vêm de muito antes e cada um vem carregando isso. E se você sabe onde é que está a tua fragilidade, você vai focar o teu tratamento, a tua busca relacionada a essas tuas fragilidades e fraquezas emocionais. Então você já começa a perceber na linha da tua vida, as tuas histórias, qual é o teu ponto fraco? Os traumas e eventos marcantes, os conflitos familiares, tudo isso são gatilhos dessas doenças psicossomáticas. Tá? E assim, ao longo da vida, sem falar da infância, né, que é ali que a nossa personalidade forma, mas durante a vida, né, relacionamentos abusivos, conflitos amorosos, bullying na escola, violência doméstica. Gente, tudo isso são marcas que vão deixando na nossa psique e no nosso emocional. E aí, a gente já buscou trabalhar isso ou a gente vai lá botando para baixo do tapete? Oi, Dila, gratidão pela tua presença também, seja bem-vindo. Um lindo e perfumado encontro, gratidão, recebendo aqui esse perfume. Ansiedade e tristeza, gente, você imagina ansiedade e tristeza e a gente não dá bola para isso? Onde é que vai? A gente enfraquece. A nossa energia vital, a nossa potência de vida, como eu gosto sempre de falar, ela se esvai. E aí, eu te pergunto de novo, aquela pergunta que eu fiz lá em cima, o que é prioridade para você hoje? Você anda priorizando a tua saúde emocional? Ou vamos deixar para lá? Eu dou conta. Como tá isso, gente? Como tá isso para vocês?
Então a gente já sabe, né? Os sintomas psicossomáticos: ansiedade, estresse, impaciência, irritabilidade. Gente, se até criança tem problema de concentração, isso já é sinal de uma doença psicossomática. Aonde a gente vive? Pararam para pensar que as somatizações já inicia lá na infância e a gente passa a vida, né, achando que sempre teve déficit de atenção, né? Sempre foi uma criança agitada, então a gente leva isso como algo banal. Ou a mulher chega aqui, eu sempre fui ansiosa, né? Gente, às vezes essa nem é a queixa principal dela. Qual que é a queixa principal dela? Um casamento destruído, né? Porque ela toma remédio controlado, mas é como se esse remédio controlado fosse parte dela. Gente, tá tudo errado, como eu digo, né? Quando eu surto, eu digo que tá tudo errado. Então a gente precisa tomar consciência que a gente precisa voltar para o caminho de conexão com a gente mesmo, o caminho de reequilíbrio. O remédio controlado não faz parte da nossa vida. Ele faz parte do caminho que a gente escolheu de morte. Porque o que é o remédio controlado? É anestesiar essas emoções. Entende? Eu não vou dizer que não é necessário quando a gente está num caso avançado. Não vou dizer que eu sou contra a medicação. Claro que não, a gente tem que manter o bom senso. Mas para a gente chegar até o remédio controlado, a gente teve muitas oportunidades de estar escolhendo uma vida mais saudável, percebe? Então, gente, dores de cabeça, enxaquecas, é normal. Sempre me dá, né? Oi, Cê! Seja bem-vinda, lindona! Então, gente, doença, esses sintomas não são normais. A TPM, né? A famosa TPM. Eu passei a vida inteira tendo TPM, então assim, meu marido já me conhece, a minha família já me conhece. Gente, não é. TPM não é pra existir, não. TPM que eu digo sintomas de dor, de cólica, de enxaqueca. Tem mulheres que tem que se internar, né, tomar medicação. Então tudo isso não deve fazer parte da nossa vida, né? A única TPM que deve existir na nossa vida é tempo para mim. Arrasando. Bora lá que a gente se empolga, né, Cê? A gente se empolga. Tensão muscular, você acha que isso é normal, né? A gente que tá no dia a dia aí com dor no corpo, daí depois vem a fibromialgia. A gente sabe que fibromialgia, né, é uma doença que a medicina não achou cura porque é psicossomática, vem da alma, gente. Vem a tristeza da alma, vem as dores da alma no corpo. Esse grande portal, esse mestre, gente. O corpo é nosso mestre, basta a gente saber ouvir, saber interpretar ele. Né? Queda de cabelo, redução das defesas imunológicas. Depois que comecei a plantar a lua, não senti mais cólica. Uhul, Rafa! É essa conexão com a terra de força. Essa reconexão com esse feminino, que lindo saber disso! Uau! E aí, como a gente se proteger então desses distúrbios psicossomáticos? Segura aí a dica. Segura aí. Primeira coisa, já falei lá em cima, já dei um spoiler, né? O que a gente vai fazer para não ter ou para se proteger, né, dessas doenças? Prevenir, vamos dizer assim. Autoconhecimento, gente. Reconhecer as minhas fraquezas. Reconhecer as minhas potências. Esse é o grande e maior caminho da autocura, que é o próprio autoconhecimento, né? Que mais? Ter inteligência emocional, trabalhar a inteligência emocional vai trazer o que pra gente? Vai trazer segurança. Vai trazer essa segurança pra gente estar gerenciando as nossas emoções. Não é pra não sentir as emoções negativas, é para estar gerenciando e administrando essas emoções, né? O que mais? Ressignificar as nossas histórias de dor com uma boa terapia, né? Uma terapia de psicologia transpessoal aí, que é uma ferramenta incrível, né? Gente,
a gente precisa se relacionar com essa doença e não querer se livrar e fugir, porque enquanto a gente não se relacionar e olhar ela de frente e dizer assim, o que é que você está querendo me dizer? Senta aqui comigo, vamos bater um papo, que eu quero saber o que você quer me dizer, porque as doenças elas só vêm para nos dar uma mensagem. Uma mensagem que é o caminho da nossa autocura, da nossa cura interior. Né? Então, senta ali, reavalia a história, se relaciona de verdade com a sua doença, sem ter medo. Né? Por exemplo, uma dor de garganta, uma doença já instalada, um hipotiroidismo. Gratidão. Vamos lá. Um hipotiroidismo. Senta com ele e pergunta: o que é que você está querendo me mostrar? O que é que você está querendo me dizer? Conversa com o teu corpo, conversa com as suas células. Autoconhecimento, busca ajuda se você não tem esse conhecimento, gente. A gente tem muita ferramenta incrível aí que pode apoiar nesse processo. Gente, uma coisa incrível, se priorize. Sabe, se coloque em primeiro lugar, se acolha. Porque o que acontece quando a doença já se instala? É porque a gente já está distante da gente mesmo há muito tempo. A gente não pratica o auto-perdão, o auto-amor. Sabe, a gente vai priorizando os outros, sempre os outros, sempre os outros, sempre a carreira, sempre, né, os filhos, o marido, a espiritualidade, tudo os outros. E quando que a gente para se priorizar? Para estar com a gente mesma, para se perdoar. Lembra o chicotinho da autocrítica que eu falei lá no começo? Larga o chicote. Agora você tem consciência daquilo que você fez errado, né? Porque o teu corpo te falou. Então você tem consciência daquilo que fez errado, se perdoa e faz diferente. Não é ficar se perdoando e fazendo errado, se perdoando e fazendo errado. O padrão não vai mudar. Então se perdoa, faz diferente e segue o rumo. Segue o rumo da vida, isso é crescimento. Então cuidar da gente é algo muito precioso, muito importante, que já vem nesse caminho da autovalorização e da autoestima, que eu sempre falo que é o início de tudo. Né? Então, aprender a se perdoar de verdade, a perdoar a gente, a perdoar os outros. Porque essa mágoa, esse ressentimento que eu falei aí, o que que é? É a falta de perdão. É apontar o dedo na cara do outro e se achando, né, o rei da cocada preta, como eu digo. E a gente não permite que o outro erre. Então, gente, todos nós somos passíveis de erro. Só que perdoar não quer dizer permissão para deixar fazer contigo de novo. São duas coisas bem diferentes. Não é dizer amém, não. Ok, eu te perdoo, mas eu não permito que você faça de novo. Gente, buscar a ajuda de um especialista, como eu falei para vocês, tá? É tão necessário quanto a gente olhar pra gente, quanto a gente se perdoar, sabe? Essa vulnerabilidade que eu falei antes é importante pra gente dizer assim, não, eu não dou conta sozinha. Eu preciso de uma ajuda. E é por esse e outros motivos, uma ajuda de quem? De quem já passou pelo processo de autoconhecimento, de quem já fez uma caminhada, alguém que já sabe esse caminho e que pode de alguma forma auxiliar também. Então não é que a gente vai por esse caminho que esse caminho é bom. Vai fazer o teu caminho, mas quem já caminhou já consegue amparar o caminho daquele que ainda não fez o caminho. Então eu chamo de mestres, de mentores, entende? Que já sabem, que já fizeram essa caminhada. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês hoje, e quem ficou comigo até agora aqui, vai ter oportunidade de ganhar uma avaliação comigo, tá? Online, totalmente gratuita, para quem realmente sentiu o chamado de colocar o pé nessa busca aí, tá bom? Então, aqui, depois que a gente terminar a nossa live, daqui a 5 minutinhos, você pode me chamar no direct e me chamar aqui pra gente marcar que durante essa semana, do dia 3 ao dia 7 de agosto, eu vou estar disponível pra gente bater um papo, conversar e de repente aprofundar e iniciar na sua busca de autoconhecimento. Tá bom, meus amores?
Então esse era o assunto e o conteúdo de hoje. Eu espero que tenha despertado algo em você aí, ok? E nos vemos sempre nas sextas-feiras às 20 horas. Agradeço a atenção de vocês e essa abertura toda dessa energia linda que a gente sempre tem aqui nas sextas-feiras. E vamos continuando com as redes sociais aí, distribuindo conteúdo e nos conectando. Vejo vocês na próxima sexta.